Seja muito bem-vinda ao nosso canal Costura Sem Frescura. E o meu nome é Thalita Barroso e eu ensino mulheres que não sabem enfiar uma linha na agulha a costurarem suas próprias roupas. Toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado aqui às 19 horas para a gente fazer um bate-papo aí sobre esse assunto que para mim é muito importante, que é a costura. E tem muito assunto aí, muita linha para poder enfiar na agulha. Então hoje o nosso tema nesse programa Conversa de Costura é como tirar suas próprias medidas para fazer suas próprias roupas. E essa é uma dúvida que toda mulher tem, né? Ou já teve em algum momento na sua vida, se você já aprendeu. Seja na hora de comprar suas roupas, ou seja na hora de fazer as suas roupas, sempre bate aquela dúvida, né? E a minha medida de busto, de quadril, não é mesmo? E a gente pensa que é uma coisa assim de outro mundo, mas no programa de hoje você vai ver que não é nada complicado. Basta você abrir a mente aí para poder aprender mais um pouquinho, né? E eu vou te dar dicas e vou te dar um passo a passo que você pode usar, memorizar e nunca mais se preocupar com essa questão aí das suas medidas. Mas, para tirar as medidas, você precisa de uma ferramenta muito importante. Eu ia falar que não é possível, mas é possível sim. Tem uns outros macetes que você pode fazer caso você não tenha uma fita métrica. Mas a fita métrica é esse instrumento aqui. Ele é tão baratinho, você encontra facilmente em qualquer lugar, qualquer loja de armarinho, você encontra uma fita métrica, não é caro, então é melhor você adquirir a fita métrica, né? A fita métrica, ela vem com 1,5 metro de comprimento, ou seja, 150 centímetros. E ela é toda dividida aqui em centímetros, tá dando para ver aqui? Olha só. Todas essas divisões, esses tracinhos que tem aqui, equivalem a 1 centímetro. E esses risquinhos bem pequenininhos são os milímetros, ok? Então tem 150 centímetros e cada centímetro tem os 10 milímetros. E meio centímetro são 5 milímetros, ok? Esse tracinho maior que tem aqui na nossa fita métrica é a metade de 1 centímetro, ou seja, é meio centímetro. Tá fácil aí, tá? Pois é. Então, você tem essa ferramenta para você tirar as suas medidas, mas também, talvez, se você não tenha uma fita métrica, você pode pegar um barbante e uma régua. E depois de contornar as partes do seu corpo com o barbante, você vai medir na régua os centímetros. Porque não dá para contornar o corpo com a régua, porque ela não ela não é maleável, né? É uma coisa assim, dura, ela não vai contornar o seu corpo. Então, por isso que a gente utiliza a fita métrica. Por ela ser molinha, né? Então, você consegue contornar todas as partes do corpo que você precisa medir com ela, né? Mas por que é tão importante você tirar suas próprias medidas? Olha, se você deseja aprender a costurar suas próprias roupas, o primeiro passo, eu acredito, que para que a sua roupa possa ter um bom caimento, é que as suas medidas estejam bem tiradas, não é mesmo? Por exemplo, se as medidas forem tiradas erradas, aquela roupa provavelmente ela não vai te servir. Então, mesmo que seja uma coisa que pareça assim simples, é um detalhe muito importante. É um detalhe assim primordial para que a sua peça que você irá confeccionar tenha um bom caimento. Hoje também existe um motivo muito grande pelo qual as pessoas estão se interessando em saber tirar suas medidas. Muito se tem comprado roupas pela internet e às vezes você quer saber se aquele tamanho te serve. E aí tem lá uma tabela, tem lá as numerações e você não entende nada daquilo. Justamente porque você não sabe suas medidas de corpo. Então, é importante também, até na hora de você poder comprar as suas roupas, saber tirar as suas medidas,
para que aquela roupa que você está comprando online, né, está comprando à distância, ela não possa ficar ruim no seu corpo. Isso é importante também. Existe uma tabela de numeração padrão. Em cada país é uma tabela diferente, porque os biotipos, né, os tipos físicos, eles se diferenciam em determinadas regiões, né? A brasileira tem o corpo de um jeito, a norte-americana tem de outro jeito, as europeias também, e por aí vai. As asiáticas, todas têm um perfil de corpo padrão, né, para aquela região. Então, as tabelas de medidas também variam. Então, por exemplo, se aqui no Brasil o meu manequim é G, pode ser que lá no Japão o meu manequim possa ser extra G. É só um exemplo que eu estou dando, tá, pessoal? Então, se você não souber as suas medidas, fica difícil você comprar online, entendeu? Então, essa aula de hoje é importante. Mesmo que você ainda não se interesse por aprender a costurar suas próprias roupas, como é o que eu tenho anunciado aqui, você vai precisar, mais cedo ou mais tarde, saber tirar as suas medidas, tá bom? Então, e o maior benefício que se tem de saber tirar de saber as suas próprias medidas é essa independência que te dá mesmo, né? Na hora de comprar as suas roupas online e também para você costurar as suas próprias roupas, se as suas medidas estiverem certas, forem tiradas corretamente, não vai ser difícil a sua roupa ficar com um bom caimento. Você vai conseguir fazer aquela roupa que vai ficar do tamanhozinho certinho do seu corpo. E eu amo essa questão e essa possibilidade de fazer as minhas próprias roupas. Por quê? Como eu estava falando com você, existe uma tabela de medidas padrão, né? Mas o meu corpo, por exemplo, ele é fora do padrão. Eu tenho uma largura que não equivale à minha altura. Então, normalmente, as roupas que eu encontro em lojas para poder comprar, que já vêm padronizadas com essa tabela de medidas padrão, quando me serve na largura, às vezes fica muito comprida, às vezes o ombro, né? A parte da altura fica muito grande, porque eu sou baixinha, né? E aí, então, a largura é maior, mas a altura é de uma pessoa que usa um tamanho menor. Então, as roupas nunca caem bem. E quando eu posso fazer, eu faço eu mesma as minhas roupas, eu faço utilizando as minhas medidas. E aí a roupa cai do jeitinho que eu queria, sem precisar dar ajustes e nada mais. Talvez esse seja o seu problema também. Você não encontra roupas que lhe caem bem em lojas. E aí, eu falo com você, uma ótima saída para isso é aprender a costurar suas próprias roupas. Se você ter determinação para fazer isso, eu te garanto, não é difícil. Basta você querer. E continue aí nos acompanhando no nosso canal, que logo, logo nós vamos abrir vagas para a minha próxima turma do curso Costura Sem Frescura. E o próprio nome já diz, costura sem frescura é porque é sem frescura mesmo. Se você se dedicar tirando 1 hora do seu dia, você consegue aprender a costurar suas próprias roupas em apenas 8 semanas. É isso mesmo que eu estou te falando. 8 semanas. Pensa aí no seu cachorro. 8 semanas. O que dá para fazer em 8 semanas? Poucas coisas você consegue aprender em apenas 8 semanas. Mas, te garanto, com o curso que eu ministro, que se chama Costura Sem Frescura, você consegue aprender a costurar suas próprias roupas em apenas 8 semanas, viu? Mas, como o assunto hoje é aprender a tirar suas próprias medidas, vamos lá então. Por onde começar? Olha, primeiro, você tem que estar com a postura relaxada. Não adianta você querer se enganar. Tem uma barriguinha aí, ó. Não adianta querer puxar a barriga e ficar com aquela sintonia, porque a roupa vai ficar apertada, né? Então, você tem que ser realista e aceitar o seu corpo lindo, maravilhoso, do jeito que Deus te fez, tá bom? Então, primeira dica é essa. Depois, coloque uma roupa, assim, confortável, que não seja muito larga, porque senão quando você for tirar as medidas, aquela roupa ela vai fazer volume no seu corpo, né? Coloque uma roupa assim,
mais ajustada, eu até coloquei uma mais ajustada ao meu corpo, de malha mesmo, para que ela não dê volume e aí as minhas medidas saiam bem maiores do que é. Tem gente que vai tirar as medidas, às vezes vem aqui no meu ateliê, com o celular no bolso, não tem como, porque aí vai aumentar o quadril, né? Então, tenha uma roupa mais sequinha, mais básica, né? Que esteja com o seu corpo relaxado, sem contrair, principalmente o abdômen, né? E para poupar tempo, as medidas que são, assim, necessárias, principalmente são busto, cintura e quadril. Essas são as medidas de largura que você tem que saber, tá? E aí, a partir as outras medidas vão ser necessárias de acordo com o modelo de roupa que você vai fazer. Por exemplo, se você vai fazer uma camiseta, você não precisa da medida de manga, né? Se você vai fazer uma saia, um short, uma bermuda, você não precisa da medida de um comprimento de uma calça, por exemplo, né? Nós chamamos de medidas complementares, que são aquelas medidas que nós vamos tirar de acordo com o modelo de roupa que nós iremos fazer, né? E tenha em mente que, durante a medição, você deve manter a fita métrica justa ao seu corpo. Justa, eu digo assim, ajustada, não apertada, entendeu? Ela não pode ficar nem larga no seu corpo, né? E nem apertada, te cortando. Ela tem que ficar rente ao corpo, né? Te deixando respirar. Tá? Então, vamos lá. Você está aí com papel e caneta na mão? Vamos para uma das primeiras medidas. Eu vou até fazer um coque aqui no meu cabelo, porque fez um calorzinho aqui. E nós não podemos ligar o ventilador, senão vai fazer muito barulho aqui na live, né? E tem a iluminação, ajuda a esquentar um pouco o ambiente, então, o negócio aqui não é brinquedo, não. Então, também para não atrapalhar aqui, para que você possa enxergar como nós vamos tirar a medida aqui de busto, né? Então, você vai, com a fita métrica, percorrer aqui as suas costas. Veja bem, olha só, sem deixar a fita dobrar, tá? Se você tiver com sutiã de bojo, é importante que você entenda que vai sair maior essa medida por causa do bojo do sutiã. E aí você vai contornar a parte mais alta aí do seu busto, tá? Contornou, olha só a fita métrica por onde passou nas minhas costas, contornou a parte mais saliente, né? A parte maior aqui do busto, e aí a fita encontra aqui. Tá bom? Aí você vai ler no encontro da fita, no meu caso aqui, ó, 97, mostra o encontro aqui, tá vendo? Desse encontro aqui, ó. E a fita métrica, você pode ver que ela não está larga, né, folgada no meu corpo, você vê que ela não cai, mas também ela não está apertada, viu? Eu posso aqui passar o dedo aqui por dentro dela, não está apertada, mas ela não cai. Então, nesse encontro aqui, ficou com 97. Se, por exemplo, deu 97,5 ou alguns quebradinhos, né, alguns milímetros, é bom que você arredonde para mais. Eu prefiro arredondar para mais, porque se ficar folgado, tem como apertar um pouquinho. Mas agora, se a roupa ficar apertada, aí é mais complicado para você mexer, tá bom? Entendeu aí? Medida de busto, como é que a gente tira? Agora vamos lá para a medida de cintura. A cintura, muita gente acha que é em cima do umbigo. Ou muita gente que fala que é 4 dedos acima do umbigo. Eu costumo dizer que a cintura é a parte mais fina aqui do seu tronco, tá? Encontre onde está a parte mais fina, que é onde a gente quer mostrar, né? Que é a cintura. E ali é onde será a sua cintura. Encontrou a parte mais fina? Aqui no meu caso, fica realmente 3 dedos acima do umbigo, né? Porque tem pessoas que têm um tronco maior, né? Essa parte torácica aqui maior, mais comprida. Outras têm mais estreito, que é o meu caso. Então, aqui
a minha cintura fica quase no umbigo mesmo, mas são 3 dedos acima. Então, aqui eu encontro a minha fita métrica, ok? A minha deu aqui 84 centímetros. Essa é a minha medida de cintura, 84 centímetros, ok. Outra medida importantíssima de você saber, para que as suas roupas tenham um bom caimento aí, é a medida de quadril. O quadril, normalmente a medida padrão, você vai encontrar o quadril 20 centímetros abaixo da cintura. Uma mulher adulta, essa é uma medida padrão, que seria aqui, ó. Você encontra aí na cintura aqui, 20 centímetros abaixo, está então o meu quadril. Normalmente essa medida bate para a maioria das pessoas. Se ainda assim está complicado você encontrar dessa forma, saiba que o seu quadril, assim como a sua medida de busto, é a parte maior aqui, a parte mais alta do seu bumbum. Onde ela está, ali estará o seu quadril, ok? Então você contorne a fita métrica, assim como eu fiz, por toda essa circunferência aqui, mais alto do bumbum, ok? E aí, no encontro dessa fita, você marca. No meu caso aqui, são 100 centímetros de quadril. 100 de quadril, 84 de cintura e quanto de busto que eu falei? 97 centímetros de busto. É bom que você tenha essas medidas anotadas. E, ao anotar essas medidas, é importante que você coloque a data, para que sempre você possa, às vezes a gente engorda ou emagrece um pouquinho, né? Então, é importante quando você perceber essa mudança no seu corpo, você conferir novamente antes de começar a costurar suas próprias roupas, tá bom? Então, nós tiramos as principais medidas, que é busto, cintura e quadril. Agora, vamos para as medidas de comprimento. Essas medidas são muito importantes por causa daquela questão que eu te falei. Às vezes o caimento da roupa não fica tão bem, porque as medidas de largura com as medidas de alturas, elas não são padronizadas, né? Todos nós temos nossas particularidades no nosso corpo, não é mesmo? E aí é importante para a roupa ter um caimento, você também saber essas medidas. A medida de altura de busto, eu posiciono a minha fita métrica na parte mais alta aqui do meu ombro, aqui no encontro do meu pescoço mesmo, e vou até o meu mamilo, né? Que foi onde eu tirei a minha medida de busto lá, tá? Minha altura de busto foi 25, ok? A minha altura de cintura, eu vou posicionar a minha fita métrica na parte mais alta do meu seio, né? Do mamilo, pode ser, que foi onde eu tirei aqui a minha medida de busto, e posiciono onde eu tirei a minha medida de cintura. Eu dou uma dica para você não perder a sua cintura, antes de começar a tirar as suas medidas, que você amarre um barbante ou um elástico, uma fita qualquer aí, e fique com essa fita na sua cintura para você não perder essa medida de altura. Eu, como já sei aqui que a minha cintura é aqui nessa parte aqui, um pouco acima do meu umbigo, então já fica fácil de eu encontrar. Então, eu percorro essa medida aqui, por baixo do meu seio, e chego até a minha altura de cintura, ok? De busto à cintura, eu tenho 21 centímetros. E de altura de quadril, da cintura até o meu quadril, 20 centímetros também. Ok? Então, essas são as medidas de altura. Agora, as medidas de comprimento. Se você for fazer uma calça, por exemplo, você vai precisar da medida até o seu tornozelo, né? Posicione a fita métrica na sua cintura e vá percorrendo assim, sem dobrar a sua perna, até onde o seu braço for. Ok? Se o braço foi, igual o meu, foi até aqui, próximo do meu joelho, então agora eu vou, sem deixar dobrar a minha perna, até aqui. Deu 94. Finalzinho do meu tornozelo. Deu para entender aí? É um pouco
complicado tirar essa medida, mas não é impossível, viu? Você consegue. Se for medida de saia, né, comprimento de saia, da mesma forma, você vai medir lateralmente, porque tem pessoas que acham que é assim. Coloca aqui e faz assim, não dá certo, viu? Então, você coloca na lateral e, sem dobrar a perna, você já vai correndo aí a altura que você deseja. Encontrou, por exemplo, se era o joelho, aqui 54 centímetros. Ok? Isso aí. A sua medida de costa também é uma medida de largura. Não vai ser necessário em tudo que você for fazer, mas é importante. Às vezes você faz aquela blusa que fica um pouco assim pegando, você não consegue nem movimentar os seus braços direito, justamente porque as costas ficam um pouco apertadas, né? Então, você pode posicionar a fita métrica de um lado, desse ossinho aqui, onde inicia o seu braço, e para no outro ossinho aqui. Você tem a medida de ombro a ombro, né? E podemos chamar também de medida de costas. E aqui, no meu caso, foi 39 centímetros, ok? A medida de ombro é aqui, daqui, do início do seu pescoço até o ossinho aqui do braço. No meu caso, 12 centímetros eu tenho na minha medida de ombro. A manga vai ser um pouco mais complicado para você tirar, mas também não é impossível. Calma aí. Você vai colocar, assim como nós tiramos a medida de comprimento de calça, né? Você coloque a sua fita métrica aqui no início aqui do seu braço e deixa o seu braço um pouco dobrado, assim, tá? E vá percorrendo aqui com os seus dedos até o comprimento desejado. Se, por exemplo, eu vou fazer a mais difícil, que é de uma manga comprida, né? Veja como eu estou fazendo aqui e vou soltando a outra parte, onde eu parei aqui no meu pulso, que deu 57 centímetros, ok? Viu que não é difícil. Essa live vai ficar gravada. Se você ainda não entendeu e precisa voltar em algumas partes, ela vai estar disponível para você, tá bom? E olha só, caso você tenha o hábito de usar calças de cintura baixa, você pode também tirar a sua medida de cintura na altura em que a calça está, caso você queira fazer uma calça, né? A medida de altura de cintura também, você vai tirar baseado na altura da calça que você deseja, caso seja uma calça que esteja abaixo da sua cintura, ok? Então, as principais medidas nós tiramos, que foi busto, cintura e quadril. Medidas de comprimento de calça, comprimento de saia, comprimento de manga, medidas de altura de busto, altura de cintura e altura de quadril. Medidas também de costas, né? Que é a medida que muitas vezes nós chamamos de ombro a ombro também. E é importante também a medida de coxa. E quando você tira a sua medida de coxa, na parte maior, né, mais grossa da sua coxa, que é próximo à virilha. Então, você pode circular a sua fita métrica na parte mais grossa da sua coxa, posicionar a sua perna ereta, né? E aí você vê onde foi que a fita encontrou. No meu caso aqui, 59 centímetros. Tá bom? E a medida de panturrilha também é importante, principalmente se você tiver uma panturrilha mais grossa. Dizem que panturrilha de costureira é uma panturrilha grossa, né? Não sei se isso é verdade, mas a minha é. Então, às vezes aquela calça fica apertada na panturrilha. Então, é importante que você tenha essa medida. A panturrilha também é tirada na parte mais grossa aqui da sua panturrilha. No meu caso, 38 centímetros. Você encontra lá a parte mais grossa da panturrilha, circula a fita métrica ao redor. Deu para mostrar aí? Ok? Não? Levanto aqui. Pode levantar a perna numa cadeira, se caso for difícil para você abaixar e tirar essa medida. O fato de você levantar a sua perna e colocar sobre uma cadeira não vai interferir nas suas medidas. Tá bom? Porque às vezes é difícil, né? Abaixar
até embaixo. Outra coisa interessante também é você poder comparar as suas medidas, essas medidas que você tirou, com a tabela de medidas padrão que existe no nosso país. Assim, fica mais fácil saber qual é a sua numeração de manequim, né? Fica mais fácil saber também, na questão de modelagem, no nosso curso mesmo, Costura Sem Frescura, nós disponibilizamos para as nossas alunas todos os tamanhos de moldes básicos, né? Eu disponibilizo molde de saia, molde de blusa, molde de camisa, molde de calça, molde de vestidos, todos no tamanho P, M, G e GG. Então, quando você tira as suas medidas, você marca lá qual medida que encaixa o seu tamanho. Se é no P, se é no M, se é no G. Você vai marcando lá na tabelinha e aí, ao invés de você imprimir todos os moldes, você imprime somente aquele molde que está mais próximo da sua medida e faz as modificações necessárias. Ou acrescenta um pouquinho ali, ou diminui um pouquinho aqui, para que aquele molde fique no seu tamanho, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Eu espero que ela tenha, assim, te ensinado muitas coisas, tá bom? E se você não tem uma fita métrica em casa, você pode fazer daquele jeitinho que eu falei no início. Você pega um barbante, meça esse barbante com uma régua e aí marque na régua, né? Todos no barbante de 10 em 10 centímetros. E aí você consegue também, após fazer isso, marcar as suas medidas. Mas eu acho mais fácil você adquirir uma fita métrica. Deve custar em torno de R$3 aí em qualquer armarinho e você vai ter uma ferramenta muito útil aí na sua casa, tá bom? Eu agradeço você. Se você ainda não nos segue aí no canal Costura Sem Frescura, eu te convido a ativar o sininho para você receber as nossas notificações. Toda segunda nós temos esse encontro aqui, Conversa de Costura, e toda sexta-feira também nós temos o programa Linha na Agulha, onde eu te ensino na prática a costurar as suas próprias roupas. Meu nome é Thalita Barroso e foi um prazer estar com você. Fiquem com Deus e até a próxima.